O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, alguns mestres da lei e fariseus disseram a Jesus: Mestre, queremos ver um sinal realizado por ti. Jesus respondeu-lhes: Uma geração má e adúltera busca um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado a não ser o sinal do profeta Jonas. Com efeito, assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre da baleia, assim também o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no seio da terra. No dia do juízo, os habitantes de Nínive se levantarão contra essa geração e a condenarão, porque se converteram diante da pregação de Jonas. E aqui está quem é maior do que Jonas. No dia do juízo, a rainha do sul se levantará contra essa geração e a condenará, porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. E aqui está quem é maior do que Salomão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos nos sentando, cantando mais uma vez o refrão do Salmo. Ao Senhor quero cantar, pois fez brilhar a sua glória. Cante isso, solta a voz. Ao Senhor quero cantar, pois fez brilhar a sua glória. Quero que os nossos cinegrafistas mostrem como o nosso santuário está cheio, graças a Deus. Eu sei que não é fácil na segunda tarde, né, conseguirem estar aqui, mas eu fico muito feliz. E sobretudo nesse tempo de cerco, mas não só no cerco, óbvio, em outras segundas, quando vocês puderem, venham participar. Vamos estar juntos, quem puder e quiser. Claro, quem não puder, acompanhe pela TV Canção Nova, pelo canal da TV Canção Nova ao vivo no YouTube também, para que a gente construa junto essa comunhão de oração. Quem está vindo hoje como convite de alguém que veio semana passada? Levanta a mão para o Padre ver. Algumas pessoas aqui, que bom, muito bem-vindo, viu? Deus abençoe. Para vocês que são aqui da região, né? Porque quem mora longe é mais difícil voltar semana que vem, mas tenta trazer alguém mais para estarmos juntos semana que vem também e rezarmos aqui no cerco de Jericó, é muito importante. Meus queridos irmãos e irmãs, nós vemos no Evangelho de hoje uma oração que no fundo era uma oração pecaminosa, uma oração que desagradava a Deus, que desagradou a Deus, porque foi uma oração que tentou a Deus, né? Aqueles mestres da lei, aqueles fariseus, chegaram em Jesus com toda a hipocrisia que lhes era própria e disseram: Senhor, faz um milagre aqui para a gente acreditar. Faz um milagre, vai. Faz um milagre que a gente acredita, mas um milagrão mesmo. No fundo, aqueles homens estavam atrás de um show, não é? Como aquelas pessoas que rezam assim: ah, Senhor, vai, cura aí o meu marido, para daí eu começo a acreditar no Senhor, aí eu te dou essa esmola, te dou essa graça, viu, Jesus? O grande eu acreditar no Senhor, né? É a oração do ser humano petulante que se coloca no lugar de Deus. Ah, Jesus, faz aí alguma coisa que daí eu vou dar talvez um pouquinho de crédito para o Senhor. Talvez se o Senhor vir aqui na minha mão e fizer um show aqui agora, eu vou acreditar. Quantos de nós não fizemos essa oração? Talvez você aqui, você em casa. Ah, Senhor, vem e me dá um sinal agora. Se o padre falar disso agora, eu creio. Mas Jesus está dizendo, não é por aí. A gente tem que perder a mania de ter essa fé que é deficitária, pautada somente no sinal, no milagre. Se tem milagre, eu creio. É que nem as pessoas, eu costumo brincar, falei isso no meu canal na homilia ontem, se eu não me engano, que a pessoa pergunta assim: padre, a missa foi boa? Aí alguém fala: foi ótima, 10 pessoas choraram. Então quer dizer que se não chorar, não teve graça de Deus, não teve Espírito Santo.
E às vezes os que choram, né, tem uns que abrem a boca que chora. Se você for chorar aqui na missa, chora bonito, tá? Que você vai estar sendo filmado. Tem gente que chora assim, parece uma lontra que perdeu a mãe, né? Gente do céu, né? Aí o cara chora, abre aquela boca cheia de dente, ou faltando alguns, né? Chora, sai da missa e continua fazendo tudo errado, né? Ah, eu chorei na tua missa, padre. Deixou de mentir? Não. Deixou de adulterar? Não. Deixou de roubar? Não. Então para de chorar e muda de vida, né? Cachorro sem vergonha. Estou falando daquele cachorrinho ali, tá, gente? Tá vendo? Não tem um cachorrinho ali, latino agora, pô? Desculpa, cachorro, não queria te ofender. Enfim. Mas tem gente que é pior, porque vem e está procurando aquele show, né? Tem gente que fala assim, ai, padre, põe a mão aqui na minha cabeça e tira todos os capetas, padre, um por um. Que ele sai todo lindiano assim, um atrás do outro. Padre, põe a mão na minha cabeça, que os meus problemas se resolveram, né? Tudo bem, os seus problemas se resolverão se eu pôr a mão na sua cabeça, você começar a se converter, rezar todo dia, confessar e ir à missa. Aí sim, mas só a minha mão, meu amigo, ela pode ser grande, mas não resolve. Não resolve nem o meu problema, só a minha mão. Claro, a mão do sacerdote é ungida, mas Jesus está nos alertando para que nós não fiquemos escravos dos sinais, da pirotecnia espiritual. Eu dizia na homilia do meu canal hoje cedo, aquela pirotecnia espiritual, tem que ter um show. Porque você sabe que nas aparições de Nossa Senhora em Fátima, Lúcia, eles eram crianças, né? Lúcia, Jacinta e Francisco. Lúcia tinha 9 anos. E como criança, você sabe que criança gosta de perguntar, né? Quem aqui tem filho pequeno que está na fase do porquê, né? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Não é? Então, Nossa Senhora apareceu a Lúcia, uma criança, e ela começou a dizer, ô Nossa Senhora, cura aquela doente lá que é a minha vizinha, a Maria Amélia. Nossa Senhora, cura assim, né? Intercede a Jesus para que Jesus cure, para que ele receba essa graça. Interceda para que aquele fulano seja curado. Algumas pessoas, Nossa Senhora diz, sim, essa pessoa vai ser curada. Não, aquela pessoa vai ser curada ao longo de 1 ano, se ela começar a participar da missa e rezar o texto todo dia. Nossa Senhora do céu, a aparição de Nossa Senhora, que veio do céu, da parte de Deus, para nos dar um recado. Ela revelou ali a Lúcia e a todos nós, que algumas curas não são no estalar de dedos, mas são frutos de um processo, filha. São frutos de um processo. É aos poucos que Deus nos cura. E eu digo para você que as curas mais profundas Ele faz no dia a dia, na oração que você faz na sua casa quando ninguém está vendo, né? Porque aqui, olha só para quem está do seu lado, está todo mundo bonito, né? Olha só, que pessoa linda que Deus colocou do seu lado. Se não for, vai profetizando aí, vai, né? Mas aqui estão as mulheres com os cabelos arrumadinhos, mas Deus gosta daquela oração que você faz no seu quarto, filha, quando você acorda com o cabelo. Pai nosso, acho que Jesus olha, oh meu Deus do céu. Ah, minha filha, pode falar, não, para mim você pode aparecer descabelada, eu sou teu Deus, eu te amo, com Ele não tem problema, né? Mas as curas mais profundas acontecem no dia a dia, quando você está rezando lá no seu quarto, quando você tem a oportunidade de fazer uma coisa errada e não faz por Deus, ali Deus está vendo. Deus vê a fidelidade que a gente vive no secreto e depois nos honra em público. Ele nos honra em público. Então, Nossa Senhora foi dizendo ali a Lúcia, aquela pessoa vai ser curada ao longo de 1 ano. Aquela pessoa, para ser curada, precisa se converter. Interessantes as respostas que Nossa Senhora dava a Lúcia. Está tudo documentado isso nos livros das aparições de Fátima. Você pode ler, né? Algumas Nossa Senhora dizia assim, não, aquela pessoa precisa se converter. É como se Nossa Senhora dissesse assim, por que Jesus vai curar aquele traste, né? Para ele continuar sendo traste? Não, ele precisa se converter primeiro. Ou seja, é no processo, gente, é no dia a dia. Você sabia que os milagres maiores, eles acontecem no dia a dia, sem a gente perceber. Às vezes você está pedindo tanto uma coisa a Deus, tanto, aí passam uns 2 anos, é como se Jesus batesse nas tuas costas e fizesse assim, ops, olha, eu já fiz o que você me pediu, presta atenção, teu marido está indo na igreja, presta atenção, teu filho está diferente, presta atenção, aconteceu. E a gente precisa perseverar na oração, e acreditar que Deus está sempre agindo. Por quê? Porque Deus nos ama. Deus ama você, Deus ama a sua família. Você viu que coisa linda que Deus disse a Moisés na primeira leitura de hoje?
Amado filho, amada filha, você aqui, você em casa, e que Ele diz para nós também. Diz a Moisés que se ponham em marcha, diz a Israel, que se ponham em marcha, que caminhem em direção ao Mar Vermelho. O Senhor combaterá por vós, e vós podem ficar tranquilos, vós podeis ficar tranquilos. Deus combate pela sua família, Deus combate por você. O que você sonha é importante para Deus. Talvez você pense assim, mas Deus nem me vê, padre, Ele tem mais coisas para fazer. Para Deus você é único, Ele nunca se esquece de você. Ele vê o que você está passando no seu casamento, Ele vê o que você está enfrentando nessa depressão, Ele vê esse problema de saúde, essa dificuldade com os filhos, mas Ele quer que você persevere na oração, Ele quer que você persevere indo à igreja, indo à missa, não só no cerco de Jericó, não só no rosário de São Miguel, não só na quaresma, mas sempre. A oração que mais agrada a Deus é a oração do dia a dia, que a gente faz, repito, quando ninguém está vendo, descabelado ou não. No banheiro tem gente, minha irmã mesmo tem 2 crianças pequenas, se ela quiser rezar um pouquinho, ela tem que trancar no banheiro, que até no banheiro atrás o pequenininho vai atrás, né? E ela um dia falou para mim, ele não me deixa nem ir no banheiro. Se tranca lá, filha, vai rezar o texto da misericórdia, né? Porque eles são novinhos, ainda não rezam com ela, né? Estão naquela fase muito agitada, não entendem, né, a oração ainda. Mas Deus honra essa oração que é feita no discreto, no secreto. E Jesus disse para eles, para aqueles fariseus, nenhum sinal vai ser dado a vocês, a não ser o sinal do profeta Jonas, né? Assim como Jonas ficou 3 dias no ventre da baleia, eu vou ficar 3 dias no ventre da terra, e depois vou ressuscitar. O que Jesus estava dizendo para eles, que o sinal não era um milagre, mas era a pessoa de Jesus diante deles. Em cada missa, Jesus está diante de nós, na palavra e na Eucaristia, e esse é o milagre. Jesus vivo na hóstia consagrada, sabe? E Jesus está aqui nessa missa, vivo, se manifestando a mim e a você, aqui em casa, para nos libertar. Quando você olha para os evangelhos, você vê que todo o ministério de Jesus poderia ser resumido em 3 coisas: pregação, libertação e cura. Onde Jesus passava, acontecia essas 3 coisas: pregação, libertação e cura. Jesus sempre estava anunciando o reino, porque a libertação e a cura era uma consequência do anúncio do reino. E Jesus estava sempre libertando o povo, curando o povo. E hoje nós rezamos pedindo para que o Senhor nos cure na nossa descendência, nas nossas gerações. E veja bem, falando disso eu já quero deixar bem claro, Deus não condena o filho pelo pecado do pai, óbvio. Você não paga as consequências, você não paga o pecado do seu pai. O pecado do seu pai é do seu pai, o pecado do seu avô é do seu avô. É bom deixar bem claro que tem gente, quando está falando de cura de geração, essas coisas, confunde as coisas. É como se o bisavô tivesse cometido um pecado e o filho estivesse pagando. Não, não. Se o teu bisavô matou alguém, é ele que vai prestar conta, indo para o purgatório, ou Deus nos defenda, para o inferno. Mas a gente não paga os pecados dos nossos antepassados. Mas não dá para negar que a gente lida com as consequências. É a doutrina da confissão e da indulgência, por exemplo. Parágrafo 1478 do catecismo, eu estou com um catecismo aqui hoje, que vai fundamentar muito a minha pregação. O parágrafo 1478 fala da doutrina das indulgências. O que é a indulgência? É aquilo que a gente pede à igreja para sanar, para perdoar as consequências temporais, as penas temporais dos nossos pecados. Eu vou explicar o que isso quer dizer. E por que nós rezamos? Para que Deus nos liberte das consequências dos pecados dos antepassados que acabam atingindo a gente. Não é o pecado em si, Deus não vai pedir conta do pecado, mas a consequência fica. Por exemplo, quando acontece uma traição entre um casal, séria, e uma separação. Se com a separação, com a traição, é um pecado que aconteceu ali, um adultério, né? O pecado é do filho do casal? Não é. Mas não dá para negar que mesmo o filho não tendo traído, ele sofre as consequências da separação. E não venha dizer que não sofre, porque sofre. Isso é psicologicamente comprovado. Tudo bem, Deus ajuda, tem um avô, tem uma avó, tem um amiguinho, mas existem pesquisas que comprovam
o déficit afetivo, emocional. Eu acompanhei um casal há pouco tempo que infelizmente aconteceu uma separação, e a criança novinha, a menininha, ela não sabia expressar com as palavras ali, né? Que ela estava triste do pai estar num canto e a mãe está no outro. E um dia com o pai ela ficava, outro dia com a mãe, um final de semana com o pai, outro final de semana com a mãe. Então a menininha começou a desenvolver uma agressividade, com 3 anos e meio. Mas uma agressividade, chutava o cachorro, brigava com a mãe, de bater nos outros. Então foi levado no médico, no psicólogo, o psicólogo entendeu, né, os profissionais ali, que era o jeito dela manifestar a tristeza e a insatisfação por causa daquela separação. Sabe? Então, por mais que o pecado não seja da criança, a criança lida com a consequência. Por mais que o pecado não seja seu, mas se alguém na sua família peca gravemente, você lida com a consequência. É como eu disse, a doutrina da confissão. Quando você confessa um pecado, você é perdoado da pena espiritual do pecado, mas fica a pena temporal. Por isso que você precisa fazer penitência, buscar as indulgências, que vem dos tesouros da igreja, né, que tem o poder, está escrito no Evangelho de Mateus capítulo 18, a igreja tem o poder de ligar e desligar na terra, ela é detentora do tesouro, dos méritos dos santos ao longo da história, né? Então a igreja dispensa indulgências em tempos específicos. Foi um tema muito controverso, que muita gente fala muita coisa sobre isso, mas pouca gente entende de fato o que é. Sabe aquela coisa que muita gente fala? Pode ler no Catecismo do 1478 ao 1470, você vai entender o que é. Porque muita gente fala muita coisa, muito católico que fica ouvindo videozinho de youtuber por aí sobre o assunto, mas não lê o catecismo. Você tem que ver o que a igreja diz, não o que estão falando aí por fora, gente que nem entende, né? Que nem um taxista que eu peguei esses dias atrás falou para mim, eu gosto muito desse papa aí, o João Paulo II, né? Eu falei, o João Paulo II morreu faz 20 anos, né? Sou católico, viu, padre? Eu falei, percebi. Joinha para você, né? Acho que ele quis puxar assunto comigo, né? Não devia ir à missa há 30 anos, o abençoado. Qual que eu olhei para ele e falei, eu te absolvo, você está arrependido, filho? Mas a pessoa não sabe. Então o que acontece? Voltando à explicação. Quando você peca, você confessa, sem confissão, não há redenção daquela culpa ali, perdão. Você perdoou, mas fica a pena temporal. Então você tem que fazer penitência, você tem que buscar indulgência. Por exemplo, existem festas nas quais, se você estiver em estado de graça, comungar, rezar um Pai Nosso, uma Ave Maria, um Glória pelas intenções do Santo Padre, o Papa, você pode pedir indulgência para você, a igreja concede, ou para um parente morto, falecido. Se você, em estado de graça, fazer meia hora de adoração por dia, a cada meia hora de adoração você pode pedir indulgência. Se você estiver em estado de graça, comungando, e em estado de graça, sem pecado mortal, né? Então é uma graça, porque o que acontece? Como se explica essa doutrina? É a mesma coisa se eu chegasse aí em você, olha o tamanho da mão do padre aqui, ó. Com a mão fechada, desse um murro no seu olho no momento de raiva, fala, deixa eu dar um murro no teu olho aí, eu estou nervoso, vem cá, padre, pode bater. Puf! Te dei um murro no teu olho, acabou aquela raiva, eu falasse, meu filho, perdão, foi sem querer. Tá bom, padre, eu te perdoo. Você me perdoou, certo? Mas o seu olho deixou de ficar machucado por causa disso? Deixou de ficar roxo? Talvez você perdeu uma parte da visão, dependendo do murro que você leva no olho, né? Então, por mais que exista o perdão, existe a consequência temporal. Por exemplo, você está dirigindo um carro, bateu no carro de alguém, né? Quando eu morava na casa dos meus pais, há muitos anos atrás, eu tinha uma Brasília velha, meu pai tinha uma Brasília velha que estava meio. Naquela época, Brasília, para os mais novos que não sabem, o tio explica, Brasília era um carro, viu gente, que tinha antigamente, tá? Os mais novinhos talvez não sabem, né? Vai achar que eu estou falando da cidade de Brasília, né? Era um carro, eu tinha uma Brasília azul, né? Aquela azul, eu não vou nem falar que tipo de azul que se falava na minha, que é meio obsceno de falar na televisão, mas na minha terra era um azul, né? Tinha um azul lá. E eu tinha um medo de bater, tinha uns carros novos que eu encontrava na rua, medo de bater, porque aquela Brasília não ia pagar nem a roda do outro carro. Vamos supor que você bate um outro carro. Você bateu, tal, sacudiu você, bateu ali na pessoa, não machucou, ou machucou um pouco, aí você sai do carro, a pessoa sai. Se for uma pessoa muito gente boa, né? Está no outro carro, você vai falar, meu amigo, me desculpe, eu estava desatento, ou eu dormi. Ele vai falar, tá bom, não tem problema não, eu te perdoo. Ele vai te perdoar. Mas, ele vai falar, tudo bem, passa o seu telefone aqui, que eu vou mandar a conta para você, né? Porque estragou o carro. Ele vai pagar? Não, você que bateu. É a mesma coisa, você comete o pecado, existe sempre a consequência. Você recebe o perdão na confissão, mas existe a consequência temporal. Então você precisa fazer penitência pelos seus pecados. Você precisa jejuar.
Você precisa buscar indulgências. Depois entra num site católico cristão, a Canção Nova tem artigos sobre isso. Eu vou gravar depois um vídeo para o meu canal também sobre esse assunto, que muita gente pergunta, tem dúvida. Quando que a igreja dispensa indulgência? Quais são as situações? Quais são os lugares? Por exemplo, na Portiúncula, em Assis, quem visitar Assis, na Itália, a Basílica de São Francisco, sempre, todo dia, é concedida a indulgência lá. E tem muitos lugares, né? Santuários. Mas você tem que buscar indulgência para perdão da pena temporal. E quando a gente reza por cura das consequências negativas dos pecados da nossa família, é nesse sentido, entendeu? O pecado, quem cometeu foi o antepassado, o pecado é dele, mas não dá para negar que as consequências das más escolhas de um pai afetam a vida dos filhos. As consequências das más escolhas de um avô afetam também a família. E existem consequências espirituais, psicológicas, comportamentais numa família. Como eu disse, às vezes você vê famílias que a bisavó traiu, a mãe traiu, a filha traiu, a neta traiu. Parece que é uma coisa. Não estou falando que é um determinismo, a gente sempre é livre para escolher diferente. Mas não dá para negar que existem consequências. Por exemplo, eu sou de uma família de alcoólatras. Pessoas que beberam muito. Italianada enxugava, que dava medo. E eu comecei a beber na época com 11 anos de idade, gente. 11 anos. E ninguém ficou me oferecendo muito não, parece que eu não imã. Estou falando da minha vida, não estou falando de coisa assim que eu acho. E comecei, já contei minha história pela TV Canção Nova várias vezes, comecei a usar droga com 12 anos. Graças a Deus, depois da oração da minha mãe, muita luta, eu fui liberto. Mas quase morri nas drogas, saí com 17, usando tudo que era tipo de droga eu usei. Mas graças a Deus, Deus me libertou. Mas não dá para negar. Os meus antepassados, alguns deles morreram, gente, eram pessoas boas, bem-sucedidas, inteligentes, bonitas. Começaram a beber, perderam a família, alguns morreram na rua, como mendigos por causa de vício. Eu lidei com consequência disso na minha vida. Então não dá para negar, não estou falando que eu fui culpado pelos pecados deles, não, mas as consequências, sobretudo genéticas, isso é físico. Depois da descoberta do DNA, por exemplo, do código genético, você vê que você herda. Disposição para o câncer, disposição para vício, disposição genética, predisposição para depressão, como quem tem aquele famoso cromossomo 15, né? Que tem uma predisposição genética para ansiedade e transtornos, como eu escrevi no meu livro A Libertação da Mente Ansiosa, coloquei essa pesquisa, né? Então, nós hoje estamos aqui para rezar, para que Deus liberte a nossa família e a nós, presta atenção, dessas consequências negativas, de escolhas ruins que foram feitas, porque nos atingem. Se você me disser, olha, o pai é um traficante, foi preso, matou 3 pessoas e morreu assassinado, mas isso não afetou nada a vida do filhinho dele, eu vou dizer para você, olha, bem difícil isso acontecer, muito difícil. A mãe foi desequilibrada, batia no filho até espancar, usava droga, mas isso não afetou nada a vida do filho, duvido. Eu sou padre, eu escuto pessoas todos os dias, esse é o meu pão de cada dia. Eu sei do que eu estou falando, eu não estou achando, eu vejo. Tem coisas que a gente parte da observação, não precisa ninguém nos dizer, não precisa de tanta literatura para fundamentar. Apesar da gente buscar literatura e o catecismo ser uma fonte fantástica. Mas existem consequências na sua família de coisas que você nem percebe. Sabia? Existem consequências na sua família, talvez uma predisposição genética, espiritual para o vício, para o jogo, para a bebida, para a droga, para o adultério, para a violência. E existem aquilo que o catecismo chama de pecados que clamam ao céu, que deixam consequências. Você sabe quais são os pecados que clamam ao céu? O assassinato, quando acontece na nossa linhagem de família, e hoje acontece tanto assassinato pelo aborto que as pessoas nem sabem. Quanto católico que vive de pílula, vive usando o DIU, nem sabe que isso é abortivo, está matando criança todos os dias, todo mês e não sabe. Nossa, padre, você é católico, é um saco de batata. Nunca ouviu falar da Humanae Vitae do Papa Paulo VI? Lê essa encíclica do Papa Paulo VI. Ou você não é católico, você é qualquer outra coisa. Tanto católico que não conhece a doutrina, gente. Católico tem que conhecer os métodos naturais, que não são abortivos, para viver com a sua esposa, com o seu esposo. O assassinato tem acontecido nas nossas famílias, no aborto, que é um pecado horrendo que clama aos céus. Outro pecado que clama aos céus, o catecismo ensina, a injustiça contra o assalariado, quando você não paga o salário do seu funcionário, não paga o que é justo, isso é pecado que clama ao céu. A injustiça contra o órfão, contra a viúva, contra o estrangeiro, são
pecados que clamam ao céu. Talvez pessoas na sua família cometeram esses tipos de pecado, e esses pecados clamam ao céu por justiça. Mais uma vez eu digo, você não paga esses pecados, mas consequências negativas acabam ficando, seja do ponto de vista comportamental, emocional, psicológico, espiritual. E é preciso que cada vez mais nós consagremos as nossas famílias ao sangue precioso de Jesus. É preciso que cada vez mais nós busquemos libertação pelo poder do nome de Jesus para as nossas famílias, para os nossos filhos. Quantas famílias que foram envolvidas com ocultismo, consagrando a família toda, a descendência toda, a espíritos malignos, gente. É preciso clamar libertação pelo poder do nome de Jesus. Quantas famílias parece que não vão para frente, os casamentos não vão para frente, a vida espiritual não vai para frente, a vida financeira não vai para frente. Claro, não é algo que define, mas pode exercer uma influência espiritual, comportamental, psicológica, sim. Isso é observação, isso é fato. Eu falo olhando para a minha vida e olhando para a vida eu vou fazer 12 anos de padre, segunda que vem, olhando para a vida de muitas pessoas. É observação, mas a boa notícia é que tudo pode ser mudado pela força da oração. Tudo pode ser transformado pela força da oração. E Deus pode libertar você e a sua família, pelo poder do nome de Jesus, de todas as consequências negativas, de todos os caminhos abertos negativos, de toda a disposição genética. Claro, Deus não vai nos impedir de sermos gente e de herdarmos aquilo que é genética do ponto de vista de temperamento, de jeito de ser, mas aquilo que é do mal, que não é dele, Ele pode nos libertar disso. E Ele quer nos libertar, mas nós precisamos clamar pelo poder da oração. Ele pode libertar a nossa família, libertar a nossa descendência. Porque veja bem, é tão sério isso, porque os meus tios avós, alguns italianada, morreu bebendo na rua. Eu era para já ter morrido, se não fosse Jesus na minha vida. Ou se eu não fosse padre e continuasse bebendo, eu seria mais um pai alcoólatra que ia traumatizar um filho. E talvez o meu filho, por crescer, se eu estivesse lá fora, não tivesse me tornado padre, descoberto minha vocação, meu filho, por me ver bebendo e chapando, ia se tornar um outro alcoólatra. Então, quando alguém se levanta e diz, não, aqui não mais isso, mas Jesus Cristo, você muda o rumo e o futuro de toda uma família. Você se torna um bandeirante que abre um novo caminho, vai cortando um caminho onde não tinha. Você está disposto a viver isso na sua família, trazendo a graça de Deus, a libertação, o céu para os seus, sim ou não? Então vamos ficar em pé agora, eu quero convidar você a ficar em pé. Levanta os seus braços comigo agora. Daqui a pouquinho nós vamos fazer a oração do cerco de Jericó, que nós estamos fazendo todas as segundas, inclusive. Digo que a oração está postada na internet, nas redes do padre, nas minhas redes, nas redes do santuário. Nós não imprimimos o papel, além de sujar muito, né? Fica muito difícil de fazê-lo, mas pela internet você pode acompanhar. Mas com os braços erguidos, você vai rezar com o padre. Eu consagro a minha família. Eu consagro a minha família. A Jesus, Maria e José. A Jesus, Maria e José. E pela autoridade do nome de Jesus, Pela autoridade do nome de Jesus, eu quebro agora todas as consequências negativas de pecados, de más escolhas que os meus familiares e antepassados fizeram e que de alguma forma isso nos atingiu negativamente. Eu renuncio em nome de Jesus. De sobre mim e minha família. Toda predisposição ao álcool. Mais forte, às drogas. Ao jogo. Ao adultério. À violência. À ira. Ao assassinato, ao ocultismo, à corrupção, à depravação. Eu renuncio a todos os espíritos guias que invocaram sobre mim e minha família
Em nome de Em Jesus, nome de Jesus. eu quebro Eu quebro toda realidade negativa, toda a realidade negativa, destruidora, destruidora, que invocou sobre mim e sobre os meus. que invocou sobre mim e sobre os meus. E eu ordeno em nome de E Jesus eu ordeno em nome de Jesus que todo esse mal que todo todo este esse mal mal deixe a mim e aos meus, deixe a mim e aos meus, agora, agora, e que vá aos pés da cruz, e que vá aos pés da cruz, para que Jesus o encaminhe. para que Jesus o encaminhe E o proíbo de voltar. e o proíbo de voltar. Jesus é o meu único Senhor. Jesus é meu único Senhor, É o único Senhor da minha família, é o único Senhor da minha família, da minha casa, da minha casa, dos nossos bens. dos nossos bens. E agora, estendendo a sua mão aqui para a imagem da Sagrada Família, o padre vai fazer a oração do cerco de Jericó. Você que tem a oração, que já baixou no seu celular, você acompanha. Você que não, você vai estender as suas mãos para a Sagrada Família e vai receber essa oração que eu, como sacerdote, ministro sobre você e sua família, por você e sua família. Senhor Jesus, Tu estás no meio de nós. Diante de Ti colocamos a nossa pequenez e pedimos que o Senhor venha em nosso auxílio com a Tua misericórdia e libertação. Senhor, intervém na situação da nossa família e liberta-nos de todo o mal. Jesus Cristo, Tu és o vencedor invicto de todas as batalhas. Vem combater por mim e pelos meus agora e derruba em nossa vida as muralhas da inveja, do ciúme, do egoísmo, das brigas, das separações, da falta de diálogo e de respeito, da desunião em nossos relacionamentos. Quebra as muralhas de dificuldades financeiras e no trabalho, falta de emprego, dificuldades nos negócios e falta de dinheiro. Que caia por terra as muralhas de todas as doenças físicas, espirituais e psicológicas, principalmente o câncer e a depressão, as doenças herdadas de nossos antepassados, ou por contaminação com as obras das trevas. Derruba, Senhor, as muralhas dos vícios, principalmente da droga, do álcool, do jogo e de uma sexualidade desregrada em minha família. Destrói as muralhas da falta de perdão, da mágoa e do ressentimento, do ódio e do desejo de vingança. Que caia por terra as muralhas do ocultismo, dos malefícios, das pragas e maldições, sobre mim e sobre os meus, em Teu nome, Jesus. Senhor, quebra todas as muralhas que impedem Tua obra em nossa vida. Que caiam por terra todas as muralhas do pecado, de suas consequências, muralhas que dividem, isolam e nos fecham para uma vida abundante. Pedimos Tua intercessão, ó doce Virgem Maria, e clamamos que a Senhora e São Miguel defendam nossa família no combate contra o mal. Vem, Espírito Santo, encha-nos com Teu poder. Amém.